Todos muito bem-vindos, que prazer estar aqui com vocês nesse dia, nessa noite tão especial, que bom estar aqui. Estou muito feliz de estar fazendo esse direto aqui com vocês e podendo falar de qual a ligação dos pontos no corpo da ansiedade e depressão. Eu sei que é uma pergunta que muitos de vocês se fazem e que estão sempre se fazendo, né, em relação a ela fala tanto desses pontos, mas qual é a relação dos pontos, de fato, com a ansiedade, com a depressão, e hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso, quais são esses pontos que fazem ligação com a ansiedade e depressão. Mas mais do que saber quais são os pontos, a gente vai saber qual o motivo desses pontos. Quero só que vocês que estejam aí no Instagram me digam se vocês estão me ouvindo. Eu vou colocar aqui o microfone para ter menos interferências. E que bom que hoje a gente está com tudo resolvido, né? A gente está sem problema nenhum, então estamos todos aqui ativos para poder ouvir vocês. Me falam só, por favor, me comuniquem se vocês que estão no YouTube, vocês que estão no Facebook, estão me ouvindo com qualidade, vocês que estão aqui no Instagram também, se conseguem me ouvir bem, que isso é o meu maior... Isso, perfeito, ok? Boa noite, muito obrigada, que bom, Ariana, que você está aqui, todos vocês estão me ouvindo direitinho? Então vamos começar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Queria que vocês falassem de onde vocês estão me assistindo no dia de hoje. Que bom estar aqui com vocês. Vão escrevendo de onde vocês estão assistindo. Quero saber até onde que essa mensagem está chegando. Ainda hoje li uma mensagem muito bonita de uma pessoa em um dos convites para participar da semana Torna-te um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, e vi das mensagens dizendo assim, isso precisava ser divulgado para o mundo. Então eu quero saber em que mundo que já está chegando, qual é o mundo aí da sua casa, da onde que vocês estão me vendo e ouvindo. Ó, Aveiro, então temos aqui um aveirense, adoro Aveiro, viu? Adoro Aveiro, a nossa Veneza portuguesa. E vão falando da onde vocês estão me assistindo aí, da onde, Marli, de Portugal? Ó, só para trazer aqui, tirar uma dúvida, eu moro em Portugal, estou aqui no Brasil nesse momento, né? Mas vim fazer um evento, participar de um evento, fico até dezembro, até janeiro, na verdade, mas moro em Portugal, moro na cidade de Joane, na Vila de Joane, né? Na verdade, que pertence ali ao distrito de Braga, Vila Nova de Famalicão, está ali entre esse meio e Guimarães. Então, estou ali no bercinho da nação, pertinho de Guimarães, morei em Guimarães 20 anos, agora estou no meu primeiro ano em Joane. E por isso, eu sempre que vocês falam, sou de Portugal, pergunto, da onde de Portugal? Porque Portugal também é imenso e tem muitas cidades aí para a gente estar falando. Bem, continuando então, enquanto vocês começam aí a falar, olha aqui a Marli falando que é uma terapeuta integrativa, também trabalha com este método, que bom, Marli, fico muito feliz de você estar aqui. Não sei se você está falando da Biomicrohertz, que a Biomicrohertz é exclusiva minha, né? Mas não sei se você já é aluno e eu não decorei teu nome, mas acredito que não, Marli, mas que bom que você está aqui. Bem, então, continuando aqui todas as nossas comunicações, o que a gente vai estar falando hoje? Hoje nós temos uma live bastante especial, não que as outras não sejam, mas nós vamos estar falando de qual a ligação dos pontos do corpo com ansiedade e depressão. Essa live, ela pertence a um esquenta. O que é um esquenta, gente? O esquenta é um momento em que a gente vai estar falando aqui sobre um evento que vai estar acontecendo, um evento maior. Esse evento maior que vai estar acontecendo daqui a pouquinho é a semana Torna-te um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Esse evento que eu organizo de vez em quando para fazer com que vocês possam saber tudo o que é necessário para vocês conseguirem atender um paciente com ansiedade e depressão baseado no corpo, na mente, na emoção do paciente, numa trilogia perfeita que vai trazer resultados para o seu paciente. Então é um pouco disso que a gente vai estar falando aqui hoje e a gente vai estar entendendo um pouquinho dessa ligação dos pontos no corpo e o porquê que a ansiedade e depressão ela tem resultados mais eficazes, tá? Quando a gente olha com esse entorno. Ah, significa que 100% das pessoas serão tratadas com isso? Não, não significa que 100%, porque tudo não depende só de você, terapeuta. Ainda hoje estava falando com uma terapeuta formada por mim e falando exatamente sobre isso. Não só depende da gente, mas se nós tivermos a ferramenta ideal para levar o nosso paciente para onde ele deseja chegar, ele vai se sentir motivado, vai confiar na gente e vai chegar mais longe. Isso é uma certeza absoluta. Então, aqui, o objetivo é a gente conseguir entender o que de fato faz a ansiedade e a depressão acontecer. Porque se a gente não sabe o que faz a ansiedade e a depressão acontecer, a gente acaba não trazendo resultados para os nossos pacientes. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. E isso, como eu disse, faz parte do aquecimento dessa semana. E se você ainda não se inscreveu para participar nessa semana, essa semana que vai começar na segunda-feira que vem, que é um evento gratuito, online, 100%, né? Gratuito e 100% online, que muitos de vocês já participaram e sabem da entrega e da responsabilidade que eu tenho em trazer o melhor para vocês. Gente, esse conteúdo ele foi feito com muito carinho.
Foram muitas horas de dedicação. Quando você puder, você pode trazer um pouquinho de água para mim, amor? Então, ele foi feito com muita dedicação, ele foi feito com muito carinho, com muito empenho, e nós estivemos horas à volta de como trazer os melhores conteúdos para vocês, de uma forma a trazer resultados para vocês. Então, se vocês... O quê? Ah, tá bom. Pediram para eu perguntar quem aqui já se inscreveu para participar, tá bom? Quem já está inscrito para participar do evento gratuito. Então, o evento gratuito que vai estar acontecendo na próxima semana, ele tem... As aulas, elas são liberadas às 7 da manhã, se eu não me engano. 7 ou 8 da manhã, tá, gente? Não tenho muita certeza, mas ou é 7 ou 8 da manhã. E vocês recebem um e-mail avisando o horário. E a partir daí, vocês podem assistir no vosso ritmo, porque tem pessoas que estão com mais disponibilidade de tempo, tem pessoas que têm menos disponibilidade de tempo. Tem terapeutas que já trabalham, tem outros profissionais também que estão trabalhando em outras áreas, né? Às vezes eu não tenho esse ritmo de poder estar ali ao vivo. Então, nós disponibilizamos esses conteúdos de uma forma gravada, para você poder assistir no seu tempo, no seu ritmo, e para não ter desculpas. Porque assim você pode assistir no momentinho que der uma brecha, vai lá e assiste. E não só. Todo mundo que já participou desse evento, como eu disse, sabe da entrega que nós temos para realizar esse evento gratuito, gente. Tripidei aqui. Esse evento gratuito. Todo mundo sabe dessa responsabilidade. Então, querendo ou não, a maior parte das pessoas estão acostumadas com esses eventos gratuitos em que não tem profundidade, em que não tem muita entrega, em que tudo é mais do mesmo. Eu tenho certeza absoluta que se você entrar, você vai perceber que não é isso o caso aqui da nossa semana Torna-te um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, e que eu vou entregar muito conteúdo para vocês, muito mesmo. Inclusive, tenho muitas alunas, muitas pessoas que passam por aqui e que dizem assim, olha, gente, eu assisti a aula 1 3 vezes, eu assisti a aula 2 5 vezes, eu tive que ficar assistindo, indo e voltando, porque era tanta informação, tanta coisa desconhecida por vocês, que precisou ficar indo e voltando. Então, eu recomendo que vocês dediquem um tempo mesmo para vocês poderem assistir e se dedicarem a ter resultados com os vossos pacientes ou na sua casa também, porque tem muitas pessoas que vêm aqui em busca da autocura, encontrar um caminho que possa possibilitar um melhor resultado para vocês. Então, se esse for o processo de vocês, quem aqui está buscando mais para si do que para o outro nesse momento? Quem aqui está vindo nesse evento, participando desse evento com o intuito de se curar? Ou até mesmo quem já está na formação e que veio com o intuito de se curar também, e escreva aí para mim, por favor. Prontinho, com o microfone vocês escutaram até eu engolir na água, né? Pronto. Então, muitas pessoas vêm com esse intuito de poder curarem a si, de encontrar uma resposta melhor. Ainda ontem eu estava falando na live de quantas pessoas, né, que se decepcionam porque ficam procurando respostas e respostas e respostas e não conseguem ter uma melhora. E aí, esse paciente, essa pessoa, começa a ficar desesperada, começa a ficar sem assim, sabe, eu não sei, eu não tenho saída, eu não sei o que eu faço para melhorar, e daí começa a ficar incrédulo até. Então, muitas pessoas, elas entram com esse intuito de encontrar uma luz. Outras pessoas, assim como a Ariana acabou de comentar, vêm para encontrar para o outro, vêm para conseguir fazer com que o outro tenha uma melhora. Eu já estou até atendendo pacientes, eu já sei que aqueles pacientes que eu tenho têm ansiedade e depressão, mas eu não tenho ferramentas que possam fazer com que eles fiquem melhor. Então, nesse caso, muitas pessoas acabam entrando justo por esse motivo, querendo ajudar o paciente a ter um melhor resultado. Às vezes, as terapias alternativas nem sempre conseguem ter capacidade de abranger, né, um paciente com ansiedade e depressão. E vocês vão ver que tudo que a gente vai estar falando, ele tem um embasamento científico muito grande. Inclusive, tem muitas pessoas que falam, que procuram, né, a formação biomicrohertz com esse intuito. Por quê? Porque tem um embasamento científico muito grande. Então, eu não estou falando de só coisas que vêm da minha cabeça, não. Eu estou falando de coisas que foram embasadas cientificamente, de coisas que são comprovadas e que a gente consegue ter margem para palpar, sabe? Não estamos a falar só de um campo energético, não estamos a falar só de um campo espiritual, estamos a falar de um campo emocional, mental e físico. Nesse momento, eu arrisco a dizer que é a terapia mais completa que tem para pacientes ansiosos e depressivos. E é isso que eu estou prestes a dividir com vocês na próxima semana. Então, continuando, hoje a gente vai estar falando sobre qual a ligação dos pontos do nosso corpo com ansiedade e depressão. E por que a gente precisa entender isso? Por que nós precisamos entender qual é a ligação da ansiedade com o corpo? Ó, primeira coisa, é impossível a gente falar disso se a gente não estiver pronto
para falar de um ponto essencial. E qual é o ponto essencial? A ansiedade e a depressão, elas começam no campo emocional. E tem muita gente que acaba esquecendo esse detalhe. Olha, vamos comigo aqui então. Um paciente, ele começa a entrar em ansiedade e depois provavelmente em depressão. Alguns só detectam que estão com depressão em algum momento determinado. Mas na verdade, o que fez com que ele entrasse? O porquê que começou a ansiedade com ele? O porquê, se ele está vivendo aí, muitas pessoas se perguntam, Gi, mas espera aí, às vezes, esse trauma emocional que esse paciente está vivendo foi vivido pela casa toda. Por que umas pessoas têm ansiedade? Por que outras pessoas não têm ansiedade? Por que umas pessoas desenvolvem depressão e outras pessoas não desenvolvem, numa circunstância semelhante? Por que as coisas estão acontecendo de uma forma em que, às vezes, aquele paciente não consegue encontrar respostas? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é a relação do nosso corpo. O nosso corpo, ele foi feito numa espécie de sobrevivência. Desde a época dos primatas, foi assim sempre. Desde a evolução da espécie humana, nós sempre fomos assim. Ou seja, mesmo quando nós não tínhamos a capacidade de comunicação total como nós temos, desde aquela altura, nós já tínhamos que ter um sistema de sobrevivência. O que é esse sistema de sobrevivência? É aquilo que faz com que quando eu estou diante de um perigo, eu consiga sair desse perigo ou pensar sobre esse perigo. Então, vamos entender uma coisa básica. Nós, se você entender a origem do cérebro como cérebro reptiliano, que depois a evolução do cérebro para ir além, né, cada vez mais chegando à frente, nós sabemos que os animais, eles também agem por instinto. Mas o ser humano, o que distingue o ser humano dos outros animais? Nós também somos animais, mas nós somos animais racionais. Nós conseguimos pensar sobre as coisas. E é exatamente por conseguir pensar nas coisas que nós mudamos o nosso sistema de sobrevivência. O que antes vinha um chip de sistema de sobrevivência básico, padrão, ou seja, eu vejo um animal, eu sei que ele pode me comer, eu fujo, eu sei que eu posso comê-lo, eu corro para pegá-lo, eu sou a presa, eu sou o predador e não a presa. Esse campo que anteriormente mudava facilmente, né? Ou eu era o predador, ou eu era a presa, ele passa a ser alterado a partir do momento em que o meu cérebro começa a evoluir com pensamentos, com racionalidade. Agora, eu já não fujo quando eu ouço um barulho, eu começo a entender o que está acontecendo. Eu primeiro observo, depois eu analiso a situação e a possibilidade para eu ver se eu realmente estou em perigo. O que acontece é que um paciente com ansiedade e depressão, ele acabou mudando o sistema neural. Então, ele teve uma situação emocional que aconteceu com ele que afetou esse sistema neural. E a partir desse sistema neural, ele traz novos estímulos para o seu corpo físico. O que levou os últimos 20 anos os cientistas a acreditarem e comprovarem que as memórias, elas não são só captadas e guardadas na nossa mente. Até porque a gente sabe que no coração a gente não guarda, mas elas não são só captadas na nossa mente. Elas são guardadas no nosso corpo físico. Para quê? Para que as nossas respostas emocionais sejam mais rápidas, para que nós possamos ter estímulos sensoriais muito mais ágeis para fugir de uma presa, para fugir de algo que esteja ruim para a gente. Se nós chegarmos num lugar, vamos pensar numa viagem. Você foi fazer uma viagem, tá de carro, e você ficou com muita vontade de ir na casa de banho. Aí, no meio do caminho, enquanto estás a dirigir o carro, paras numa estação de serviço, e quando vais na estação de serviço, cheia de vontade de ir à casa de banho, chega lá e a casa de banho tá toda borrada. E você só tem aquela sanita para usar. Você só tem aquele espaço para usar. O que acaba acontecendo é que você, mesmo estando mal e com dor no estômago e com vontade de ir à casa de banho, você provavelmente vai ter uma reação de ir para fora daquela casa de banho. Essa reação pode trazer vômito, essa reação pode fazer com que você se afaste, essa reação pode fazer com que você fique embrulhado, enjoado, ai que nojo, que você saia dali, que você tranque o nariz, pode fazer diversas coisas com você. Mas o fato é que o seu corpo vai dizer, nessa casa de banho não. E aí o que você vai fazer? Ou você vai para outra casa de banho, ou você vai decidir ir lá fora ou de alguma forma se aliviar caso você esteja muito aflito. Isso é o nosso sistema de sobrevivência, se a gente fosse olhar para essa situação.
Existem ambientes que nós não conseguimos estar. Existem situações que nós não conseguimos permanecer. Por quê? Porque o nosso sistema de sobrevivência, conhecido como SBS, Sistema Básico de Sobrevivência, faz com que a gente tenha uma reação adversa a isso. E isso comprova que no nosso corpo isso também fica como memória. Então vamos entender, Gi, mas como assim no nosso corpo essas memórias também existem? Se eu fosse uma pessoa cega, eu não consigo ver algumas coisas, eu não consigo mais ter o estímulo. Imagina que eu perdi a minha visão por catarata, ou perdi minha visão por nasci com essa patologia, com cegueira. E aí, a partir do momento em que eu sei que o fogo, se eu estiver permanecendo no fogo, a minha mão sentir um calor e da última vez eu senti uma dor dilacerante, o meu cérebro vai guardar essa memória. Mas ele não pode guardar só aqui. Ele tem que guardar nos meus sistemas sensoriais, ou seja, no momento em que eu aproximo a minha mão, que eu vou com a minha mão perto do fogo, o que o meu sistema, os meus estímulos sensoriais farão? Eu puxar para trás. E por que eu puxei para trás? Porque naquele exato momento o meu sistema básico de sobrevivência disse: isso não, isso queima, isso é mal, isso me coloca em perigo. Então, quando a gente está falando de um ser humano, nós temos o nosso corpo e temos essa mesma ligação. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que o que vocês vão descobrir na próxima semana, e que eu vou estar dividindo com vocês, e que os terapeutas que estão aqui, muitos deles que já são meus alunos, sabem que é um pouco do que eu vou dividir com vocês nessa semana, é como que isso fica no corpo, de acordo com o trauma emocional de cada paciente. E aí você vai aprender a ter uma ferramenta que permite você investigar o seu paciente de forma exclusiva. Não existem dois diagnósticos iguais. Não existem situações semelhantes, porque a percepção do trauma é que dita se esse paciente vai ter pontos distintos no corpo marcados ou não, porque é de acordo com o que ele viveu e o que ele armazenou. Então, na próxima semana, vocês vão entender, por exemplo, muitas pessoas, né, acabam tendo, vamos falar um pouquinho da intolerância ao glúten, por exemplo, uma coisa que muitas crianças hoje em dia têm, ou intolerância à lactose, vou pegar até a da lactose. Quando a gente vai ver a razão que está acontecendo com aquele paciente, ele faz um monte de teste, faz todos os exames, todos os exames necessários para ver de onde que vem aquela intolerância. E ninguém percebe. E existem uma situação que às vezes a gente não olha e que está por ali dando uma resposta para a gente, a razão emocional. Imagina que aquele bebezinho estava tomando o seu leitinho quando ele tomou um grande susto, ou quando aconteceu algo muito inesperado, ou quando aconteceu uma situação muito dolorosa para ele. E pensando numa criança, situações dolorosas podem ser coisas básicas, como ver algo que eu não queria, ou sentir que minha mãe me deixou sozinho muito tempo e eu só tenho ali a garrafa do mamá para tomar, só tenho o biberão. Isso pode ser algo tão forte que faça com que ele, quando sinta o sabor do leite, reconheça não só o leite, como toda a situação que está acontecendo como uma situação invasora, como uma situação que é ruim para ele. E ele vai armazenar essa memória. Aí ele deixa essa memória armazenada. Ele ainda não tem essa certeza, como se fosse o camarão. A primeira vez que a gente come, a gente pode sentir aquele já uma coisa, um desconforto, mas a segunda vez só o cheiro pode fazer com que a gente tenha uma crise alérgica. Então a mesma coisa, a segunda vez que esse bebê vai tomar o seu leitinho e tem outro estresse, imagina que aconteceu uma briga na casa ao mesmo tempo e a mãe, para ele ficar quieto, dá o biberão enquanto está discutindo com o pai, e ele está ali nervoso, estressado, ele começa a ficar vermelho, tomando o biberão, novamente o cérebro dele guarda essa nanofotografia com todas as situações que estão acontecendo naquele momento. O som, a luz, se é de dia, se é de noite, se é todas as informações sensoriais que o cérebro consegue guardar como algo invasor, ele guarda numa nanofotografia. A partir daquele momento, a criança começa a desenvolver intolerância à lactose. Ele começa a ter alergias, processos alérgicos com o leite. E isso aconteceu por quê? Porque, basicamente, aquela criança teve um estresse emocional muito forte. E ele não fica guardado só ali. Quando nós temos esse estresse emocional no cérebro, e agora a gente vai chegar na segunda parte dessa live, que também é muito importante, quando nós temos um estresse emocional que acontece no nosso cérebro, gente, eu trouxe uma mini joaninha aqui para vocês verem. Ó, então vou mostrar aqui. Imagina que o estresse emocional aconteceu aqui no cérebro. A partir do momento que eu tenho um estresse emocional que aconteceu aqui,
O meu cérebro, na parte em que ficou o estresse emocional, relacionado ao escudo, ao folheto embrionário, vai impactar também os órgãos físicos que estão relacionados. Gi, eu não entendi. Como assim os órgãos físicos que estão correspondentes e relacionados? Antes de eu só responder essa segunda parte, eu quero saber se tudo que eu estou falando até agora se fez sentido para vocês. Se fez sentido que um paciente passa por um trauma emocional e precisa, então, a partir daí, criar uma resposta de dizer eu não quero estar ali. Assim como eu dei o exemplo da casa de banho. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aí para mim, tá? Eu quero que vocês, durante essa jornada, sejam terapeutas transformadores. E por que transformadores? Que vocês aprendam a transformar a dor do paciente em memórias afetivas, mas que não impactam a saúde mental deles, tá? Então eu quero que vocês coloquem aí também, eu vou ser um terapeuta transformador, se tá fazendo sentido, tá bom? Eu sou um terapeuta, não vamos nem falar eu vou, eu sou um terapeuta transformador, tá bom? Eu quero muito vocês envolvidos aqui comigo. Eu gosto quando vocês interagem, porque eu me sinto mais, eu sempre dou mais quando eu sinto que vocês interagem mais, tá bom? Então estejam aí presentes, que eu também tô aqui com todo carinho presente para vocês. Então, o que a gente precisa entender nessa segunda parte? Que se o meu paciente teve um SBS, uma memória no seu cérebro, a partir do momento em que ele teve uma transformação no seu cérebro, a partir do momento em que ele teve uma diferença, ou seja, uma nova correspondência neural, que essa é a palavra mais correta para isso, ou seja, um trauma emocional, gera uma nova correspondência neural. O cérebro dele vai acionar alguns órgãos para chamar a atenção da gente. Ah, mas por que ele precisa chamar a atenção da gente? Muito bem, Ariana, é isso mesmo. Silvia também. Silvia estava com saudades suas. Então, por que ele quer chamar a atenção da gente? E aí eu vou contar uma pequena historinha para vocês entenderem. Uma criança está brincando na rua. E aí ela está correndo para um lado e corre para o outro, e corre para um lado e corre para o outro. E aí ela cai. Quando ela cai, ela magoa o joelho. E o joelho começa a sangrar. A mãe vem com carinho, pega a criança no colo, ele chora imenso, a mãe vai, cuida com todo carinho, põe água, depois vai, lava com soro fisiológico, põe lá o betadine, vai, pega a criança, já passou, a criança fica tranquila. E lá, aquela dor física dela diminui. Essa mesma criança no outro dia está brincando na rua e o seu melhor amiguinho fala para ele: eu não gosto de ti, não quero mais ser teu amigo, tu és um chato, tu és um melga, eu não gosto de ti, sai de perto de mim, eu tenho outro amigo. Naquele exato momento, o que aconteceu com ele? Ele ficou triste, ele ficou sentindo rejeitado. Ele ficou olhando e pensou assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí ele sai e vai falar para a mãe dele e diz, mãe, sabes, o Martim não quer mais ser meu amigo porque ele disse que eu sou um melga. Ele disse que não quer mais ser meu amigo, que agora ele vai ser amigo do João porque eu sou um melga. A mãe diz, calma, filho. Tem calma, vai passar, tá tudo bem. Olha, o Martim, sabes que ele é assim mesmo, depois passa. Ela não conseguiu curar essa ferida. Ela não mostrou para ele como curar essa ferida. Ela não sabe como curar essa ferida. A questão é que as dores emocionais a gente não consegue curar com beijinhos. Então, o nosso corpo sabe disso, terapeutas. O nosso corpo sabe que ele não consegue curar feridas emocionais sozinho. E que a gente não liga para as feridas emocionais da mesma forma que nós ligamos para o magoado. Porque nós aprendemos a desvalorizar nossas emoções. E com isso nós vamos vivendo e aprendendo a desvalorizar. O que acontece é que chega uma altura que o seu corpo diz assim, ei, peraí, até quando que eu vou continuar sendo pisado? Até quando que eu vou continuar sendo humilhado por alguém? Até quando que eu vou continuar passando mal aqui porque eu não consigo ter uma reação quando alguém me faz algo que me fere? Até quando que eu vou estar nesse estado de sobrevivência? E aí o corpo começa a chamar os órgãos físicos para se relacionar. Aí ele chama os órgãos físicos para que vocês consigam compreender. Então, vou mostrar aqui na maquete para ficar mais fácil. Se a gente olhar aqui para a maquete, a gente tem o cérebro e cada área do nosso cérebro está ligado a um certo tipo de órgão físico.
Assim como se a gente fosse ver na iridologia, assim como nós vemos na podologia, assim como nós vemos várias relações que nós temos do corpo à auriculoterapia, a gente não vê pontinhos que são específicos relacionados com aqueles órgãos físicos? Quando nós estamos falando do eixo do nervo vago, do intestino e cérebro, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Nós estamos falando da onde que ficaram afetadas essas memórias do corpo físico do meu paciente. E eu preciso procurar quais são essas memórias que nós estamos falando. Eu preciso entender, um paciente que está passando por um processo de contrariedade, que ele não está conseguindo se identificar com o seu habitat natural, que ele está com dificuldades no seu dia a dia, ele não consegue mudar de direção, ele vai ter afeto a zona lombar, ele vai ter afeto o pâncreas, aqui, ó, ele vai ter afeto o pâncreas dele, ele vai ter afeto aqui a sobrecarga ligada ao sistema muscular, sistema superior, ao serrátil posterior. Por quê? Porque ele está passando por um processo de contrariedade com desvalorização, e isso afeta esses órgãos. A gente está falando aqui de um órgão específico, mas a questão é que quando a gente vai fazer, então, para ele o processo de mapeamento com o paciente, a gente não vai olhar só um órgão. Nós vamos olhar tudo que está relacionado com aquele trauma emocional. Então, quando a gente identifica o que está acontecendo com o meu paciente e por que o meu paciente está com traumas emocionais, e esse trauma emocional, vamos dizer, que está ligado à sobrevivência. E quando eu estou passando no processo de mapeamento dele, eu identifico que ele tem a amígdala cortical, que está identificada aqui, e que está mostrando que ele tem a amígdala obstruída, que ele está cheio de medo, que ele não está conseguindo enfrentar os perigos. Continuo aqui, daí eu vejo que ele está com um processo de impotência relacionado à tireoide, que ele não está conseguindo falar, que ele não está conseguindo, o sistema nervoso dele está bloqueado, e essa ansiedade que está sendo gerada também está afetando aqui, ó, eu venho mais para baixo e encontro, então, aqui os alvéolos pulmonares e sinto que ele está num estado de sobrevivência, ele está sempre sentindo que ele está no limite, aí ele está sempre com rinite alérgica, é um paciente que quase sempre está com algum problema respiratório, não consegue ter uma respiração tranquila, inteira. Você pede para o paciente respirar, a respiração dele é curta. Por quê? Porque ele está em estado de sobrevivência. Então, quando nós conseguimos entender que o corpo físico do paciente também traz respostas e que nós, se conseguirmos desobstruir os ductos emocionais, conseguimos devolver vitalidade para esse corpo físico, nós conseguimos perceber que a ansiedade e depressão não é só uma coisa mental, ela é uma coisa emocional, mental e física. A questão é que a maior parte dos profissionais acabam trabalhando isso de maneira isolada. E aqui nós trabalhamos isso sempre em conjunto. É sempre esse o foco. O que está acontecendo mentalmente com o paciente, emocionalmente com o paciente e fisicamente com o paciente. Então, se ele tem um sintoma físico, eu vou tentar entender o que esse sintoma físico está querendo me dizer. E isso é muito importante para vocês, terapeutas, porque muitas vezes os nossos pacientes, eles não chegam dizendo para a gente, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Eles chegam dizendo o quê para a gente? Tô com insônia, tô com dor no estômago, tô com diarreias. Olha, tô há 3 semanas com diarreia, tô com prisão de ventre, tô com aceleração cardíaca, tô com nódoas negras saindo do meu corpo, tô com pequenas alergias. Gi, surgiu aqui uns arranhões nas minhas costas, mas eu não arranhei em lado nenhum. E sempre que eu fico muito nervosa, eu vejo uns arranhões saindo aqui no meu pescoço, mas eu nem unha tenho, eu roo a unha. Eu já tive uma paciente assim. É fácil você entender que ela estava passando por um processo de desproteção. E aquela vermelhidão que estava sendo causada, a mesma coisa de pessoas, de vez em quando quando eu olho, eu tenho uma nódoa negra assim, mas não dói, Gi. Mas é umas manchas assim que tá surgindo no meu corpo. Eu fui no médico, o médico disse que é estresse. Isso é púrpura psicogênica. E da onde que ela vem? Vem do excesso de cortisol. Mas por que esse paciente está com isso? Sentimento de perda. Então, cada uma das questões emocionais
Cada um dos sintomas físicos trazem também para a gente, como terapeuta, respostas. Nós conseguimos olhar para aquele paciente e entender o que está acontecendo. Então, não é só sobre ansiedade e depressão, é sobre o que afetou o corpo físico desse paciente para chamar a atenção dele, para que ele saia desse estado de sobrevivência. Fez sentido o que eu falei aqui para vocês enquanto eu vou bebendo água? Quero saber se fez sentido. Olha, a minha equipe acabou de colocar aí para vocês o link também, para quem não está inscrito ainda na semana Torna-te um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. É um evento online, gratuito, que vai estar acontecendo na próxima semana, faltam 6 dias, basicamente, para acontecer. Então, na próxima semana vai estar acontecendo esse evento, e esse evento ele é feito para você, que quer entender, que quer realmente entender o que acontece com a ansiedade e depressão e o porquê que ela afeta o corpo físico do paciente e como que vocês conseguem ter respostas. Então, se vocês não se inscreveram ainda, no Instagram tem um link da biografia, e aqui também tem. E eu tenho que pedir mais uma coisa para vocês, enquanto vocês estão dizendo que faz sentido aí. Tem que dizer para vocês que se vocês estão nos grupos de WhatsApp, se não entraram ainda, entrem, porque o material vai ser disponibilizado por lá, tá bom? Então, entrem no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, vocês vão ter materiais complementares. Inclusive, vocês já têm acesso a uma técnica que eu dividi com vocês, para vocês fazerem já, para lidar com sentimentos de angústia e vazio. Se o paciente de vocês está com sintomas de angústia e vazio, que está relacionado tanto à ansiedade quanto à depressão, faça essa técnica, vocês vão perceber que ela é poderosa, e ela deslibera na hora esse sentimento. Se na hora exata o paciente fizer, não passar, repita, você vai ver que ela é poderosa. Faça, tá? Mas para vocês terem acesso a essa técnica, vocês têm que responder lá o primeiro questionário que está relacionado com a gente conhecer vocês, saber as dúvidas de vocês, para a gente poder ajudar vocês nesse processo. Porque se eu souber que tem mais pessoas aqui buscando autotratamento, eu vou estar falando mais sobre autotratamento. Se eu souber que tem pessoas buscando mais o processo, sou terapeuta e quero estar trabalhando como terapeuta, eu vou estar trazendo mais respostas para vocês em relação a isso, tá bom? Então, quero que vocês coloquem aí e preencham o relatório. Inclusive, vou pedir para vocês, para a equipe colocar hoje no grupo, para que eles possam ter acesso e depois afixar a mensagem, tá? Ok? Vamos continuar, então. Aqui, só finalizando aqui esse primeiro processo para vocês. Lembrando que todos os dias a gente está com lives 2 vezes por dia, então, na hora do almoço e à noite a gente está aqui em live para vocês, tá? E vocês podem estar sempre colocando questões, mesmo depois que a live sai do ar, vocês podem pegar e colocar mensagens de questionamentos que vocês têm, porque às vezes aqui eu não consigo ler todos. E aí depois eu vou estar respondendo um a um aí desses questionamentos para vocês, ok? Então, aqui eu quero só aproveitar para responder algumas das perguntas que eu recebi sobre essa questão da ligação dos pontos no corpo. Uma das perguntas que eu recebi é como identificar os pontos bloqueados. Vocês vão aprender isso na próxima semana. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a distribuição do corpo. O nosso corpo ele tem uma relação eixo intestino-cérebro, que está sendo muito falado e cada vez mais falado sobre isso, né? Nervo vago. Então, quando a gente está falando do nervo vago, nessa linha do nervo vago, nós temos a ligação direta com órgãos físicos. E esses órgãos, né, os órgãos internos que nós temos, eles são estimulados a partir dali, num processo em que eu consiga fazer com que o paciente mesmo, através dos anticorpos dele, do antigênio, consiga identificar onde estão as lesões e promova um processo de autocura. Então, quando a gente está identificando os pontos de bloqueio, nós conseguimos identificar os pontos de bloqueio através da micropalpação e também nós temos uma técnica que faz com que a gente possa atender um paciente online e conseguir identificar também a raiz emocional e os traumas emocionais que estão presos no corpo online, tá? É possível tratar a ansiedade à distância? Como eu acabei de dizer, a maior parte dos meus atendimentos, né, ainda hoje fiz atendimentos, a maior parte dos meus atendimentos eles são à distância. Nesse momento eu estou no Brasil, porque eu vou participar de um evento, como eu disse, já participei de um, vou participar de outro, e estou no Brasil, ou seja, e consigo atender pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão no Cabo Verde, pessoas que estão na Angola, pessoas que estão em qualquer parte do mundo. Então, a gente consegue, sim, tratar uma pessoa com ansiedade à distância, desde que você tenha uma metodologia que permita você dar um passo a passo para aquele paciente e fazer com que aquele paciente sinta que está no caminho certo, ok? E fazer com que ele também replique a técnica que você está passando. Quanto tempo leva para ver resultados? Depende.
Depende do paciente, depende da entrega do paciente, falei isso logo no início dessa live de hoje, ou seja, se o meu paciente é um paciente que está fazendo tudo o que eu pedi, se ele realmente está comprometido com a cura dele, com o que nós temos e trazemos para o paciente, nós conseguimos numa série de 3 sessões, que é o tempo que a gente faz o tratamento, ter resultados significativos que ele pode ter demorado anos para ter esses resultados. Então, não só eu consigo isso, os terapeutas formados por mim, hoje estava falando com a Natália falando de um dos processos dela, de uma pessoa que não saía mais de casa, não conseguia sair, e que voltou a sair de casa, voltou a andar na rua, voltou a fazer atividades, depois de muito tempo sem fazer. Então, tem muitos pacientes nossos, né, não só nossos, de todos os terapeutas, né, nós somos centenas de terapeutas, então, de todos os terapeutas que acabam buscando ajudar o seu paciente, que tem resultados incríveis e maravilhosos, assim, com os pacientes, que se a gente fosse pensar no processo medicamentoso, demoraria muito tempo, e a gente consegue fazer isso através da técnica, tá? Aí, a próxima pergunta, deixa eu só pegar aqui, que eu separei 6 perguntinhas, tá, gente? Ok, eu tenho dificuldade aqui de passar o mouse, sem o mouse. Você me ajuda? Não. Ah, perguntaram. A gente já falou deles. O sistema nervoso... Peraí, só um pouquinho que eu tenho que tirar. Opa, tirei demais. Opa. Gente, só desculpa, porque eu sou ruim com mouse, tá? E sem mouse, então... Aqui. Se tem alguém que tem alguma pergunta também que queira fazer, coloca aí. Aqui. Ah, como eu sei que o sistema nervoso está afetado? Então, quando a gente está falando do sistema nervoso, de um paciente com ansiedade e depressão, é impossível ele não estar afetado. Né? O sistema nervoso, nós temos 2 tipos. O sistema nervoso autônomo, né? Que acaba gerando, então, o sistema parasimpático, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. O simpático é quando eu estou em crise de ansiedade, é quando eu estou com estímulos, normalmente com paciente ansioso e depressivo, porque tem que ligar o computador. O sistema simpático, ou seja, não é só quando eu tenho crise de ansiedade, mas é sempre quando eu estou em estado de alerta, em estado de atenção, quando eu estou, por exemplo, tendo uma relação, né, que eu tenho que estar ali ativo para conseguir chegar num lado. Então, automaticamente eu estou no estado simpático. Agora, quando eu estou num estado pós-relação, pós-doença, aí eu entro num estado de parasimpaticotomia, que é de relaxamento. Então, ambos os dois estão ligados ao sistema nervoso. Se vocês forem ver aqui no mapa, vocês vão ver que a gente está aqui com todo o desenho do sistema nervoso periférico, que é através daqui, desses pequenos estímulos, que nós conseguimos fazer com que o paciente volte a desobstruir esses dutos emocionais, é através do sistema nervoso periférico. Então, é uma relação direta sempre com o sistema nervoso. Até porque, se a gente for pensar, os próprios neurotransmissores que são produzidos para fazer com que o paciente esteja bem, estão relacionados com o sistema nervoso. Se eu estou com o sistema nervoso parasimpático, eu estou naquele exato momento num processo de estimulação GABA para ficar relaxado. Se eu estou no simpático, eu estou com um neurotransmissor que a gente chama de ativador, de excitatório, né? Então, ele está trazendo estímulos para mim, tá bom? Fez sentido para vocês isso aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tive tempo de ver todas as aulas. Amanhã eu vou rever todinhas. Estou super entusiasmada. Fico muito feliz, Mônica. Tenho certeza que será lindo para vocês. Gente, tem um bebezinho em casa lindo, meu sobrinho, tá? Cauã. Então, se vocês ouvirem um chorinho, é do Cauã aqui para vocês. Fica um brinde aí para vocês, que é delicioso ouvir choro de criança quando a gente não é a mãe, né? Quando a gente é a mãe, a gente não gosta assim tanto, porque querendo ou não, essa criança tá chorando, é sinal que a gente vai ter que pegar no colinho. Ok, eu acho que é isso, as perguntas. Vou me despedir de vocês com todo carinho, agradecer a presença de vocês, lembrar que amanhã, às 12 horas, vocês têm uma live disponível também para vocês aprofundarem ainda mais esse conteúdo lindo. Quem ainda não está participando, aproveite, participe. Quero agradecer a presença de todos e dizer que foi uma linda noite, um lindo momento aqui estar convosco. Beijinhos de luz e nos encontramos então amanhã às 12 horas, no horário de almoço, tá? Horário sempre Portugal, Lisboa, tá? Portugal continental, tá? Para vocês. Beijinhos de luz,
se cuidem e vamos contagem regressiva, porque a semana que vem, daqui 6 dias, eu tenho certeza que a transformação, vocês, terapeutas transformadores, vão ativar esse momento na vida de vocês, tá bom? Beijinhos de luz.